Oi, pessoal! Nesse vídeo de geometria espacial, a gente vai falar na unidade 7, que é a unidade onde a gente estudou as pirâmides. E o objetivo do teorema que a gente vai demonstrar nesse vídeo é encontrar uma fórmula para calcular o volume de uma pirâmide qualquer. O teorema diz o seguinte: todo prisma triangular é a soma de três pirâmides triangulares, ou seja, tetraedros, equivalentes entre si. Então, o que o teorema diz é que toda vez que eu tiver um prisma triangular, ou seja, um prisma cuja base é um triângulo, eu posso repartir esse prisma em três tetraedros de mesmo volume. É isso que a palavra equivalentes entre si, as palavras, equivalentes entre si significam. Eu vou dividir o meu prisma de base triangular em três tetraedros de mesmo volume. Então, a demonstração, a ideia da justificativa é separada em duas partes. Primeiro, o que a gente quer é, com esse teorema, a gente vai calcular o volume de uma pirâmide de base triangular e a partir do teorema, com esse resultado, a gente consegue deduzir como calcula o volume de uma pirâmide de base qualquer, que é o que eu chamei de segunda parte, segundo passo. Bom, então vamos lá. Para ajudar a gente nessa tarefa, eu coloquei aqui duas figuras. A figura do lado esquerdo é o meu prisma de base triangular e eu identifiquei aqui um tetraedro, o tetraedro que chamamos de T1, que é um tetraedro de vértice E, vou marcar aqui o vértice E porque ficou pequenininho, e base ABC, então ABC. Esse é o tetraedro que nós vamos chamar de T1, tá? Então, esse aqui indicado nessa linha. Na figura da direita, a gente vai olhar o tetraedro T2 e o tetraedro T3. O T2 é o tetraedro que está em laranja e o T3 é o verde. Então, o tetraedro 2 é um tetraedro de vértice E, tá aqui o E, e base CDF. CDF. O tetraedro T3 é o tetraedro de vértice E, que já está indicado aqui, e base ADC. ADC. Certo? Eu vou chamar de alfa o plano que contém as bases desses dois tetraedros. Está indicado aqui atrás no fundo em cinza. Certo? O prisma triangular, cada uma das faces do prisma é um paralelogramo. Então, esse quadrilátero FCAD, aqui atrás, o FCAD, que está contido nesse meu plano que a gente chamou de alfa, ele é um paralelogramo. E a diagonal CD desse paralelogramo, lá da geometria plana, nós sabemos que divide esse paralelogramo em dois triângulos congruentes. Então, aqui, em relação ao tetraedro T2 e o tetraedro T3, a gente tem que o triângulo CFD é congruente com o triângulo DCA. Se eles são congruentes, significa que eles possuem mesma área. Então, T1 e T2, ou desculpe, T2 e T3 são tetraedros que possuem mesma área da base. Além disso, no tetraedro 2 e no 3, o vértice é o ponto E. E a distância de E ao plano alfa é a altura tanto do tetraedro 2 quanto do tetraedro 3. Então, a distância de E até o plano alfa é a altura de T2 e T3 relativo a esse vértice E. Relativo ao vértice E. Nós sabemos que, lá pelo princípio de Cavalieri, né, se dois sólidos, dois poliedros possuem mesma área da base e mesma altura, então eles vão possuir o mesmo volume. Então, daqui a gente já consegue concluir que o volume de T2 é igual ao volume de T3. Agora vamos voltar para a direita, em relação ao nosso primeiro tetraedro, o tetraedro 1, o EABC. Eu vou comparar o tetraedro 1 com o tetraedro 2. O nosso tetraedro 2, que aqui é o ED de vértice E e base CDF,
eu posso olhá-lo é o mesmo tetraedro, só que ao invés de olhar a base como sendo o CDF e o vértice E, eu vou olhar ele, lembra que esse é o tetraedro laranja, com vértice em C e base FED. Então, vou indicar aqui para ajudar. O vértice é o C, agora eu vou olhar como se esse cara aqui fosse o vértice. E a base é o triângulo FED. FED. Então, quando eu escrevo dessa forma, qual é o meu objetivo, né? O tetraedro 1 tem como base a base inferior do prisma triangular e vértice um ponto da outra base. A mesma coisa acontece no tetraedro 2. Quando eu olho dessa forma, a base dele é a base superior do prisma e o vértice é o ponto C que está na outra base do prisma. Nós sabemos que nos prismas, né, as bases são polígonos equivalentes. Então, a área do triângulo da base inferior vai ser a mesma área do triângulo da base superior. Vou anotar aqui embaixo. Primeiro, então, os triângulos CAB e FDE são congruentes, então eles possuem a mesma área. Além disso, a distância do vértice E à base inferior do prisma, essa distância aqui, é exatamente a altura do prisma. Então, a distância de E ao plano da base inferior, vou chamar esse plano aqui embaixo de α1, né? A distância de E ao plano α1 é igual a H, que por sua vez também é a distância entre o ponto C e o plano α2, que seria o plano aqui em cima, onde está a base superior do prisma. Bom, de novo, tenho dois poliedros de mesma base, mesma altura, eles possuem mesmo volume. Então, o volume de T1 é igual ao volume de T2. Então, com isso, eu consigo concluir que o volume de cada um desses três tetraedros é igual. O volume de T1 é igual ao volume de T2, que por sua vez é igual ao volume de T3. Só que notem o seguinte, o volume do prisma é somar o volume desses três tetraedros. Quando eu juntá-los todos, eles formam o prisma inteiro. Então, aqui embaixo eu escrevi o volume do prisma é o volume do tetraedro 1 mais o do tetraedro 2 mais o do tetraedro 3. Ou seja, eu tenho 3 vezes, como já vimos que cada um desses três tetraedros tem o mesmo volume, né? É 3 vezes o volume de algum deles. Isolando aqui o volume do tetraedro, eu tenho o volume do tetraedro igual a 1/3 do volume do prisma. O volume do prisma, nós já vimos que é área da base vezes altura. Nesse caso, a área da base é a área do triângulo e a altura H, a altura do prisma, como a gente já chamou. Então, o que eu consegui mostrar? Que para um tetraedro, o volume de um tetraedro é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base aqui é a área do triângulo ABC, em particular, né? Certo, mas então, com isso eu já consegui a primeira parte do nosso objetivo, né? Que era verificar uma fórmula para calcular o volume de uma pirâmide triangular. Como é que faz para generalizar para o caso de uma pirâmide qualquer? Então, observe o seguinte, supõe que essa minha pirâmide qualquer, a base dela é esse polígono que tem 5 vértices, A1, A2, A3, A4 e A5. Como que a gente vai fazer? Suponha que esse polígono está contido num plano beta e que eu tenho uma pirâmide, que a base é esse polígono, e o vértice a gente vai chamar de V. Aqui. E vamos também chamar de H a distância desse vértice V ao plano que contém esse polígono. Chamamos o plano que contém esse polígono de plano beta. Então, como que eu vou fazer para calcular o volume dessa pirâmide cuja base é esse polígono de 5 lados? Eu vou subdividir esse polígono em triângulos. Nesse caso, como eu tenho 5 vértices, eu vou conseguir 3 triângulos. Na figura, a gente conseguiu indicar aqui com 1, 2 e 3 os 3 triângulos que eu acabei de comentar. Se tivesse 6 vértices, eu conseguiria 4 triângulos, e assim por diante. Então, o volume dessa minha pirâmide, cuja base é esse polígono, vai ser dividido no volume de 3 pirâmides triangulares, de 3 tetraedros. Essas pirâmides de base triangular vão ter a base como sendo o triângulo A1, A2, A5, o triângulo A2, A5, A3
e depois A3, A5, A4. Então, nós já vimos pela primeira parte do que nós já demonstramos que o volume desse primeiro tetraedro vai ser 1/3 a área da base 1 vezes a altura dele, que é a mesma altura da pirâmide original. 1/3 mais 1/3 da área da base do segundo triângulo vezes a altura do tetraedro, que coincide com a altura da pirâmide original. E a mesma coisa para o terceiro tetraedro. Então, se eu colocar em evidência aqui 1/3 e H, eu fico com 1/3 H multiplicando a área da base 1 mais a área da base 2 mais a área da base 3. Só que a soma dessas três áreas é justamente a área do polígono todo, que eu chamei de área de B. Então, o que a gente consegue obter a partir daqui é que o volume dessa pirâmide qualquer vai ser 1/3 da área da base da pirâmide, que nesse caso é esse polígono, vezes a altura da pirâmide. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.